Nesse vídeo a gente vai continuar falando sobre o grande segredo que a gente tem no Excel com relação ao cursor do mouse e fica nesse vídeo que vai ser muito bom. Bem pessoal, vamos para mais uma aula aqui do Excel. Se você não viu as aulas do Excel do zero, assista no card que está aparecendo aqui em cima, tá? E essa é uma aula, continuação da aula passada, em que a gente estava falando do cursor do mouse, que assim, você dominando ele, sabendo o que significa e como utilizá-lo, você vai conseguir lidar melhor com o Excel. Eu sei que tem muita gente que tem dificuldade, muitas vezes até ver cursos do Excel na internet, aqui no YouTube também, mas muitas vezes parece que tá rápido, né? Você vê e fala assim, não, eu entendi como que a pessoa fez, parece que fez muito rápido. E muitas vezes é porque a pessoa ela já passou por cima, né, desse conteúdo de falar sobre o cursor do mouse. Muitas vezes ou fala muito rápido, ou realmente você pegou o curso na metade, várias coisas podem ter acontecido nesse meio caminho. Mas a questão é o seguinte, o cursor realmente ele é importante que a gente fala sobre ele. E por causa disso é que essa aula vai ser muito interessante a gente falar do cursor com o sinalzinho de mais. Então vamos recapitular rapidinho da aula passada. A gente falou do cursor quando a gente tem esse sinalzinho de mais branco, tá vendo? Que é para selecionar, né, as células. Então posso selecionar várias, sempre clicando no meio. Se eu vou pegar, selecionar uma célula e o cursor tiver, ó, com essas setinhas para cima, para baixo e para os lados e o ponteiro do mouse, isso aqui, na verdade, é um deslocamento de célula. Então, por exemplo, se eu tiver a letra A aqui, ó, na D2, e vim aqui fazer isso aqui, ó, eu fiz um deslocamento da D2 para D12. Né? Como que eu fiz isso? Eu peguei, vim com o cursor quando está a setinha para cima e para baixo e para os lados, né? Cliquei, segurei e arrastei até soltar. Tá? Então, isso é o deslocamento que a gente utiliza muitas vezes de algum conteúdo que está dentro da célula. Agora, outra coisa é quando o cursor está em cima das colunas ou das linhas. Ele se transforma nessa seta preta para baixo, né? Se for em cima das colunas, que é para selecionar todas as colunas. Então, aqui estou selecionando a coluna B. Quando eu venho aqui com a seta preta, que é o cursor do mouse, em cima da letra C, da coluna C, e clico, ó, ele seleciona toda a coluna C. Mesma coisa para os números. Se eu vim aqui no número 1, ó, tá vendo? Que ele vai ser uma setinha para o lado direito, né? Apontando para o lado direito da linha 1, ó. Eu seleciono toda a linha 1, ok? Outra coisa, entre A e B, se você vir com o seu cursor bem na linha do meio entre A e B, ó, não pode ser aqui embaixo, tem que ser bem aqui entre A e B mesmo, nas colunas, o cursor ele vai mudar para duas setas, para o lado direito e esquerdo e tipo uma reta no meio, né? E daí quer dizer o seguinte, que você pode aumentar ou diminuir a célula. Que célula? A célula que está atrás, por exemplo. No caso aqui eu estou entre A e B. A célula que está atrás é a letra A. Então, ó, eu posso aumentar ou diminuir a letra A. Agora, se eu tiver entre B e C, a célula que está atrás é a letra B, né? Então, eu posso aumentar, ó, ou diminuir. Como que eu faço isso? Eu posso clicar, segurar, arrastar com o cursor do mouse e soltar, tá? A gente sempre vai fazer esse movimento de clicar, segurar, arrastar, né, com o cursor com o mouse, certo? A mesma coisa para a linha, ó, se eu for entre 1 e 2, ó, entre 1 e 2, mesma coisa, ó, eu também vou ter esse cursor de aumentar a altura, ok? Pessoal, isso aqui é rapidinho que eu recapitulei. Se você perder essa aula, veja a aula passada, que é a aula 3 do Excel, que eu já falo mais sobre esses cursores. Hoje, a gente vai falar especificamente de um dos cursores do mouse que a gente usa muito no Excel, que é o seguinte. Quando você, por exemplo, vamos supor que você está fazendo uma lista aqui, né? Você tem uma loja de roupa. Então vamos colocar aqui, roupa, né? Roupa. Aí você vai listar tudo que você tem de roupa na sua loja. Então você tem camisa, camiseta, bermuda, calça, calça leg, por exemplo, ou
ó, calça leg, que é outro tipo. E você vai colocando. Vamos supor que você vai ter várias, né, vários tipos de roupa e você quer listar elas. Você poderia fazer o seguinte, colocar na coluna A partir da A3, ó, número 1, 2, né, 3, e vai colocando, né? Então, poderia fazer isso. O problema é que, vamos supor que você teria, aqui eu vou aumentar aqui rapidamente, pessoal, depois vocês vão entender, ó, que teria um monte, né, de peças aqui, você teria que fazer uma lista enorme. Então, você vai ter que vir colocando o número 1, digitando 2, 3, ficar digitando toda vez? Não precisa. Você só vai precisar digitar, por exemplo, o 1 e o 2. Por quê? Porque aqui você vai fazer uma sequência, né? Então, como você vai fazer uma sequência, eu vou fazer o seguinte, vou selecionar a célula 1, por isso a importância de aprender sobre o cursor desse sinalzinho de mais gordinho aqui, ó, né? E selecionar, então o que eu vou fazer? Clico em cima dessa célula que é a A3, né, que tem o número 1, seguro, né, com o botão esquerdo do mouse, e agora arrasto para baixo para selecionar a célula A4 e solto. Por quê? Agora eu selecionei 1 e 2. O que eu vou fazer? Eu vou vir com o cursor do mouse bem no cantinho onde está esse pontinho, esse quadradinho aqui. Então vou vir aqui com o cursor aqui, e tá vendo que ele se transformou num cursor de um sinalzinho de mais preto? Esse cursor vai ser um dos principais que a gente vai utilizar. Então, observe que legal que vai acontecer agora. Eu vou vir aqui, clicar, segurar e arrastar até aqui embaixo. E agora eu vou soltar. Olha que legal. Ele fez a numeração correta, ó, de 1 a 20, rapidamente eu fazendo simplesmente arrastando esse cursor, né, que eu mostrei para vocês. Ok? Então, ó, eu vou até dar um print aqui na tela, ó, quando, deixa eu ver aqui, fica mais fácil para vocês. Pronto, aqui, ó. E vou aumentar aqui, ó, vou deixar bem grande, ó. É esse pontinho aqui, tá, pessoal? Seria esse quadradinho aqui. Você tem que colocar o cursor bem em cima dele, ok? Que daí vai dar correto. Agora, a gente vai fazer outro tipo de exercício. E eu quero que vocês pratiquem aí. Por quê? Tudo isso que eu passo só vai pegar mesmo quando você estiver praticando. Errou, volta no vídeo, vê de novo, tenta de novo. Mas o importante é sempre fazendo e tentando até dar certo, ok? Vamos lá, então. Agora a gente vai fazer tabuadas. Tabuadas? Rodolfo, que isso, né? A gente vai fazer tabuada aqui no Excel? Sim, tabuadas. Então, por exemplo, a tabuada do 2. Então, 2 vezes 2, 4. 2. 2 vezes 2, 4, né? Mas vamos começar desde o 2. 2 vezes 1, 2, certo? Depois, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6, tá? Então, é o seguinte, esse procedimento a gente pode utilizar, por exemplo, fazer tabuada aqui no Excel, né? Então, por exemplo, ó, de 2 a 4, vou selecionar o 2 e o 4. O que acontece? Quando eu seleciono 2 e 4 e venho com esse cursor aqui, ó, que eu vou arrastar aqui para baixo, vocês vão ver que ele vai fazer o restante da minha tabuada. Por que ele faz isso? Porque ele pega o intervalo entre 4 e 2. Então, ele calcula o próximo. Qual que é o intervalo entre 4 e 2? É 2. Então, provavelmente, se eu arrasto aqui para baixo, ele vai saber, o próprio Excel vai calcular que o próximo número aqui seria 6. Por quê? Porque 6 é o intervalo entre 6 e 4. Teria dois números distanciando 4 de 6, certo? Então, ele já entende basicamente que é uma tabuada do 2. Por quê? Porque na tabuada do 2, você começa com 2, 4, 6, 8 e vai indo. Então, só precisa de dois números selecionados. E aí, arrasto aqui, ó. Olha que legal. Ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ó. Você viu? 44 e vai indo, tá? Então, isso que é bacana dentro do Excel. Você pode fazer uma tabuada do 3, ó. 3 e 6. Olha que legal. Vem aqui, seleciono os dois e arrasto aqui para baixo. E o que aconteceria se, por exemplo, vamos fazer aqui a tabuada do 4 e você selecionar apenas o 4? Vai acontecer o seguinte, ele vai repetir o número 4. Por quê?
Quando você seleciona apenas uma célula e vem aqui no cantinho, nesse cursor de sinalzinho preto, e arrasta ele para baixo, né? Clica, segura e arrasta, o Excel entende que você quer repetir aquele número, tá? Isso muitas vezes vale até para palavras, por exemplo, se você, eu até vou digitar aqui, ó, uma palavra, você quer repetir essa palavra várias e várias vezes aqui, então você vem aqui com o cursor, ó, e mesma coisa, clica, segura e arrasta, ele vai repetir, tá? Uma coisa que não funciona a princípio, vocês vão reparar, é o ABC. Então, por exemplo, se eu selecionar A e B e vir aqui, ó, o que ele vai fazer? Tá vendo? Ele não faz ABC, ele vai fazer AB. Depois ele vai entender que você quer de novo AB, AB. Ele está entendendo que você quer repetir sempre essa célula, né? Essas duas células que você selecionou, ok? No caso aqui, quando a gente coloca números, ele faz conta mesmo. Então ele entende que 4 e 8 é a tabuada do 4, ó. E daí ele vai fazer. Você arrasta aqui para baixo, o Excel vai conseguir, vai te mostrar esse resultado. Pessoal, esse símbolo aqui, né? Então vamos selecionar aqui de novo, só para vocês verem, ó. Esse símbolo a gente vai usar bastante. Então esse sinalzinho de mais preto a gente vai usar bastante para fazer outras coisas, tá? Muitas vezes copiar fórmulas, porque ele consegue tirar as fórmulas que você fez ali, né? Então quando você quer repetir as fórmulas mudando apenas alguns elementos, que mais para frente eu vou falar como que a gente chama, dá o nome desses elementos, porque seria uma outra aula, você vai ver que vai ficar muito mais fácil. Na verdade, assim, dominando isso aqui, vai ser muito mais fácil mexer no Excel, tá bom? Então, assim, tentem, pratiquem. Um exercício que eu sempre dou façam a tabuada do 2 ao 10. Se quiser fazer até o 12, tenta fazer a tabuada e depois vocês me falam aqui o que aconteceu, vocês conseguiram, teve dificuldade, se foi muito fácil, né? Ou foi muito difícil, mas deixa aí nos comentários, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu joinha e até a próxima aula.